Boa noite. Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirma que o Brasil terá que lidar, ainda que no curto prazo, com inflação acima da meta. Você vai ver também. Quase 2.000 celulares são roubados ou furtados por hora no país. Um prejuízo de mais de 22 bilhões de reais só no ano passado. Começa amanhã em São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe. Mais de 265 mil doses foram disponibilizadas para o público-alvo. Começa amanhã em São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe. Vamos conversar ao vivo com o repórter David Diogo, que está por dentro de tudo, tem as informações. David, muito importante, né? Acabou o verão, começou o outono, o vírus começa a circular com mais intensidade. Quem puder se vacinar deve se imunizar o quanto antes. Sem dúvida, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos. Normalmente, a campanha nacional de vacinação contra a influenza prevê o início da imunização no dia 7 de abril, mas a Prefeitura daqui da capital paulista decidiu antecipar para esta sexta-feira. A vacinação vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, as conhecidas UBSs, e também as AMAs do município. Nessa primeira remessa, o município vai disponibilizar mais de 265 mil doses para essa população essa que eu vou dizer agora, que é o grupo prioritário. São os primeiros a se vacinarem, pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, além de indígenas, povos quilombolas e também trabalhadores da saúde, da educação, forças de segurança, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, funcionários dos Correios e muita atenção também para as pessoas que trabalham no sistema prisional. Depois desse grupo, virão os demais grupos, a população em geral para se vacinar, a Prefeitura vai comunicar. Especialistas reafirmam que a vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir a gripe, por isso a importância de que todos se vacinem. Augusto. Perfeito, obrigado, David. Sensação de insegurança é uma realidade no Brasil. Quase 2.000 celulares são roubados ou furtados por hora no país. Os dados estão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só no ano passado, esse tipo de crime provocou um prejuízo de mais de 22 bilhões de reais. A Brenda estava dentro do carro quando foi surpreendida pela ação de 2 criminosos. Eles estouraram o vidro do veículo e levaram o celular de última geração dela. É uma sensação de impotência, porque assim, você tá dentro de um carro, você acha que você tá seguro, só que você não tá. Quando aconteceu, eu fiquei muito nervosa. Então, assim, a semana inteira eu fiquei tendo sonhos, muito apavorada, assim, com medo. Depois passou um pouco, mas mesmo assim ainda tem essa insegurança. A Solange também é mais uma vítima da criminalidade nas ruas. Me pararam e colocaram a faca nas minhas costas e pediram minha bolsa. Aí mandaram eu andar, sem olhar para trás e foram embora. No Brasil, 1.680 celulares são roubados por hora. A violência deixa a população com receio de sair de casa. 53% das pessoas evitam circular em locais e horários considerados mais perigosos por medo de se tornarem alvo da criminalidade. E antes a gente tinha uma dinâmica muito baseada no furto, criminosos passando, tomando e fugindo. Agora a gente vai vendo o uso de arma de fogo nesses assaltos, né? Isso, a nossa hipótese é que é muito fruto, isso é um resultado de uma política recente que colocou circulando mais armas de fogo. A pesquisa, realizada em 145 municípios, aponta que no período de julho de 2023 a julho do ano passado, o prejuízo estimado de celulares roubados ou furtados no Brasil chegou a quase 23 bilhões de reais. Se comparado aos 258 milhões de aparelhos em operação no país, a perda supera mais de R$ 1.500 por pessoa. Tenho medo, mas eu estou sempre com a bolsa aqui na frente.
O celular está aqui, né? Este especialista explica que os criminosos trabalham para quadrilhas organizadas que, em muitos casos, vendem os aparelhos e suas peças para outros países. Por isso, defende uma ação conjunta da polícia e também de acordos internacionais. É fundamental a gente ter acordos de cooperação, tanto em nível nacional, né, envolvendo os diferentes entes, envolvendo atores privados, né, instituições bancárias, operadoras telefônicas. Para quê? Para ter um compartilhamento de dados. E a gente tem que falar também dos acordos de cooperação internacionais. Porque se governos têm limites territoriais de atuação, essas quadrilhas não reconhecem esses limites, elas atuam livremente em todo o planeta. E enquanto a ajuda não vem, a população na rua vive com medo. Eu sempre ando com alguém, com algum amigo, evitando andar sozinha, né? Eu tenho medo, né? Porque por causa desses roubos, né? Então acaba me privando de ir em certos lugares, né? Criminosos têm que ficar esperto o tempo inteiro. 12 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Federal contra uma quadrilha suspeita de falsificar cigarros com uso de trabalho análogo à escravidão no Rio de Janeiro. Os agentes saíram para cumprir 21 mandados de prisão, 26 de busca e apreensão e 12 medidas cautelares, incluindo a suspensão das funções de um policial rodoviário federal. A ação percorreu endereços ligados aos alvos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. De acordo com a investigação, o grupo atua na produção e venda ilegal de cigarros, feitos através de trabalho análogo à escravidão e do tráfico de cidadãos paraguaios. Segundo a polícia, a quadrilha impõe terror, obrigando comerciantes de regiões dominadas pela organização criminosa a comprar e revender apenas o cigarro ilegal fabricado pelo grupo. Um dos alvos é o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, presidente de honra do Salgueiro. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela máfia de cigarros ilegais no Rio de Janeiro e também é investigado por homicídios, tentativas de assassinato e sequestro. O contraventor continua foragido. As investigações apontam que o grupo contava com um núcleo de segurança coordenado por um policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam em outros serviços ilegais. Além dos mandados judiciais, foram cumpridos bloqueio, sequestro e apreensão de bens avaliados em cerca de 350 milhões de reais. A ação de hoje é um desdobramento de outra operação realizada em 2023, quando 19 paraguaios foram resgatados de uma fábrica de cigarros clandestina na Baixada Fluminense. Um crime hediondo na Grande São Paulo. Um homem matou a ex-companheira a facadas na frente da filha de 4 anos e ateou fogo no apartamento dela. O crime foi em Taboão da Serra. Após esfaquear a vítima, o Wellington Assunção Araújo, de 49 anos, incendiou o imóvel com gasolina. Ele tentou fugir pulando o telhado das casas vizinhas. A polícia foi acionada. Após 1 hora, o agressor se entregou. O Wellington foi encaminhado à delegacia e vai responder por feminicídio. Tami dos Santos tinha 32 anos e morava com a filha de 4 no apartamento após a separação. A menina foi socorrida por vizinhos sem ferimentos. Segundo testemunhas, o casal já não estava junto desde o ano passado, mas ele não aceitava o divórcio. O crime traz à tona uma realidade assustadora. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 226 mulheres foram mortas em 2024, ano do último balanço. É o maior número de toda a série histórica, iniciada em 2015. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que autoriza o uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores em casos de violência doméstica. A medida, de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, busca assegurar o cumprimento das medidas protetivas, permitindo que a vítima e as autoridades sejam alertadas em caso de aproximação do agressor. Além disso, o projeto prevê o uso de dispositivos de segurança, como aplicativos de celular, para reforçar a proteção das vítimas. O texto agora segue para a sanção presidencial. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Nos conte como é que vai ser a sexta-feira. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa.
Pois é, tem uma frente fria se formando no sul do país e ela vai ser a responsável pela instabilidade e a chuva forte no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa chuva pode causar alagamentos porque são esperados mais de 30 milímetros em várias regiões. Então, atenção. Em São Paulo, o tempo continua abafado, com os termômetros chegando na casa dos 30 graus. No fim de semana, sábado e domingo marcando 31 de máxima. Na segunda-feira, chegando na casa dos 33 graus. Esquenta bastante, nem parece outono. Agora, no Rio de Janeiro, também o sol está garantido, com as máximas chegando aos 33 graus. Belo Horizonte, 30 graus, ainda com previsão de chuva em algumas regiões, e Vitória, no Espírito Santo, 31 graus. No centro do país, o sol continua e não tem previsão de chuva como a gente observa aqui no mapa, no interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Goiás. A mesma coisa vale também para Belo Horizonte, algumas regiões esquenta bastante. A mesma condição vale para o interior da Bahia, como a gente consegue observar aqui no mapa. Ainda tem previsão de chuva entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. E isso também vale para a região norte e todo o centro-oeste, onde a chuva acontece no período da tarde. Só que mesmo com a condição de chuva, as temperaturas continuam altas, máximas alcançando 32 graus na região norte em Manaus e 31 em Cuiabá. No sul do país, as máximas não passam dos 27 graus. Amanhã eu volto com a previsão do tempo para o fim de semana, porque tem mais frente fria e as temperaturas começam a cair na próxima semana. Boa noite para todo mundo. Opa, já gostei desse spoiler. Você já antecipou uma quedinha de temperatura para a semana que vem. Obrigada, querido. Obrigado. O corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi enterrado no final da tarde no cemitério do Bonfim, na capital mineira. O velório foi aberto ao público. O velório foi no hall principal da Prefeitura de Belo Horizonte. O corpo de Fuad Noman foi coberto com as bandeiras da cidade e do Atlético Mineiro. A despedida começou com uma cerimônia reservada para amigos e a família. A esposa do prefeito, Mônica Drummond, os 2 filhos do casal e 4 netos. Muito triste, a gente está, a família toda muito sentida, acho que a cidade toda. No começo da tarde, o público foi liberado para entrar no local e passar por alguns instantes ao lado do caixão. Diversos políticos e autoridades também passaram por aqui, entre eles o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, partido de Fuad Noman. Os ex-governadores de Minas, Aécio Neves e Antônio Anastasia, também manifestaram solidariedade à família do prefeito. Fuad Noman foi secretário de Estado na administração deles. O Fuad sempre foi um técnico na área fazendária da mais alta qualificação e realizou naquela época, no primeiro mandato do vereador Aécio, um trabalho excepcional do equilíbrio das finanças de Minas Gerais, como todos sabem. O vice-prefeito Álvaro Damião, que assumiu a prefeitura de forma interina no começo do ano, falou da convivência com Fuad. Eu tratava dele na campanha como se ele fosse um pai para mim. Podem ter certeza absoluta, que eu todos os dias vou orar, rezar, pedir a Deus para eu não falhar com o Fuad. A posse de Damião como prefeito de Belo Horizonte vai ser na próxima quinta-feira. Fuad Noman morreu ontem aos 77 anos após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado desde o dia 3 de janeiro por causa de uma pneumonia. Antes da reeleição, em outubro, ele anunciou que estava curado de um câncer no sistema linfático, mas o tratamento deixou muitas sequelas. Os momentos finais do velório foram de muita comoção. Um padre fez orações. Depois, o caixão foi fechado sob muitos aplausos. Guardas municipais comandaram o cortejo na saída da prefeitura e prestaram homenagens ao prefeito. Do lado de fora, Fuad teve o nome gritado por populares. O caixão foi levado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Bonfim. A cerimônia de sepultamento foi reservada apenas para amigos e familiares. O governo federal entregou hoje 156 novas ambulâncias para reforçar o atendimento do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os veículos serão destinados a mais de 100 municípios em todo o Brasil. A cerimônia ocorreu na Esplanada dos Ministérios em Brasília, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin,
representou o governo, já que Lula cumpre agenda na Ásia. A iniciativa faz parte da estratégia para ampliar a frota e reduzir o tempo de espera em emergências médicas. Desde 2023, já foram entregues mais de 2.200 ambulâncias. Nesta etapa, 114 municípios de 15 estados vão receber os veículos, sendo que 94 vão ter o serviço pela primeira vez. O que nós estamos fazendo aqui é fortalecer cada vez mais um serviço que reduz o tempo de espera do atendimento e salva vidas em todo o nosso país. Para 2025, estão previstas mais 1.300 novas ambulâncias. A meta do governo é entregar 2.300 veículos até o fim do próximo ano. Segundo o Ministério da Saúde, estados e municípios podem solicitar a renovação ou ampliação da frota do SAMU pelo novo PAC. Lula disse no Japão que Jair Bolsonaro deve parar de chorar e encarar a realidade. Lula criticou o pedido de anistia feito pelo ex-presidente. Com Jair Bolsonaro transformado em réu, parlamentares do PL querem intensificar a pressão para votar um projeto de anistia para os envolvidos na tentativa de golpe. Deputados do partido querem se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na próxima terça-feira para discutir o assunto. No Japão, o presidente Lula criticou a ideia e disse que Bolsonaro precisa encarar a realidade. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Nas redes sociais, Bolsonaro criticou a acusação de existir um plano para assassinar Lula. Ontem, por unanimidade, a primeira turma do STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou Bolsonaro e 7 aliados réus. Com a aceitação da denúncia no STF, os acusados passam a responder processo penal. É nesta fase que começa a produção de provas, como os depoimentos e a apresentação de documentos. A expectativa é que as defesas insistam no argumento de que não houve tentativa de um golpe. A acusação faz uma linha do tempo e diz que todos aqueles atos praticados por esse núcleo ao longo dos anos, que inclusive antecedem o 8 de janeiro, já eram configuradores, já eram atos configuradores dessa tentativa de golpe de Estado, e atos executórios, de fato, dessa tentativa. A defesa diz que não, isso é apenas uma cogitação, isso não tem nada de concreto, isso não configura, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. E aí, claro, essa vai ser uma discussão central para a configuração do crime ou não. Os 8 réus foram denunciados por 5 crimes, que somados podem resultar em 36 anos de prisão para cada um. São eles: golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado ao patrimônio da União. Não há prazo para que o julgamento seja realizado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível fraude no cartão de vacinação. Segundo a PGR, não há elementos que justifiquem a responsabilização de Bolsonaro pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações oficiais. As investigações apontavam que os registros de vacinação contra a Covid-19 de Bolsonaro e da filha dele teriam sido adulterados. O pedido foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. E a primeira turma do STF formou maioria para rejeitar o recurso da defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio. Os advogados argumentaram que o STF não seria a instância competente para julgar o caso, já que ele não tem foro privilegiado.
Com a rejeição, o Supremo deve agora abrir uma ação penal. Léo Índio é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Hoje, ele afirmou que foi para a Argentina. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o réu explique o motivo de ter deixado o Brasil. No programa É Notícia desta noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com Heloísa Machado de Almeida, advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na entrevista, a Heloísa falou sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Pela Constituição brasileira, uma pessoa só pode ser presa, em regra, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, uma vez que ela é condenada e não tem mais nenhum recurso possível para apelar dessa condenação. Então, qual é o status de Bolsonaro agora? Ele é apenas réu, ele se tornou réu agora com a denúncia sendo recebida e ele vai responder esse processo e está respondendo a este processo em liberdade. Mas o ordenamento jurídico brasileiro também prevê a possibilidade de uma prisão antecipada, de uma prisão antes desse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é na hipótese de uma prisão preventiva, uma prisão provisória, uma prisão para manter a regularidade da ação penal. Então, a legislação processual penal prevê, como uma exceção, que uma pessoa pode ser presa antes da condenação se ela, eventualmente, estiver tumultuando a instrução probatória, por exemplo, ameaçando testemunhas, se ela ameaçar a própria aplicação da lei penal, como, por exemplo, tentar fugir, ou se ela continuar cometendo crimes, que é o que a gente chama da hipótese de manutenção da ordem pública. Então, se estiverem presentes esses requisitos, uma pessoa pode ser presa preventivamente antes da condenação. Para a advogada, a inelegibilidade de Bolsonaro não deve ser revertida e ela afirma que seria uma afronta ao STF se o Congresso aprovasse uma anistia para crimes tão graves. Então, nesse cenário, pela perspectiva eleitoral, me parece pouco provável reverter essa inelegibilidade. Agora, o Congresso parece estar levando a sério um projeto de anistia. E veja, isso cai naquilo que eu estava falando. O Congresso promover uma anistia para crimes dessa gravidade, dessa natureza, quando o Supremo foi um alvo fundamental dessa fúria, dessa trama golpista, é uma afronta ao tribunal. É uma afronta às decisões e ao trabalho do tribunal. Então, eu, infelizmente, não duvido que o Congresso se mostre tão desprendido dos valores constitucionais e, eventualmente, aprove uma proposta de anistia. Heloísa Machado de Almeida enfatizou que julgar militares de alta patente pela tentativa de golpe é absolutamente relevante para o país e mostra um amadurecimento democrático. Eu acho que esse é o ponto mais relevante dessa ação penal, né? Porque numa história tão permeada por autoritarismo e por golpes sucessivos, e uma história também permeada de anistias e impunidades, você vê uma ação penal ser instaurada, né? E essas pessoas serão julgadas, né? Pela prática desses crimes, e essas pessoas ocupando esses cargos de altíssima patente nas Forças Armadas, isso é algo muito relevante em um país como o Brasil. Então, ver um processo ser instaurado e essas pessoas responderem pelos seus atos, independentemente disso gerar ou não uma condenação ou uma absolvição, isso é absolutamente relevante e mostra um amadurecimento democrático e uma clareza das nossas instituições de que não adianta assegurar só memória e verdade. O pilar da justiça é fundamental para superar esses períodos de autoritarismo. No centro de São Paulo, manifestantes contra a privatização de 3 linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ficaram feridos após confronto com a polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve uma tentativa de invasão a um prédio público e 3 pessoas foram detidas.
A Polícia Militar analisa as imagens da manifestação e reforçou que não compactua com desvios de conduta e disse que todos os excessos são punidos com rigor. A Polícia Municipal de São Paulo, antiga GCM, prendeu nesta quarta-feira uma mulher de 43 anos condenada a mais de 20 anos de prisão por crimes como homicídio e roubo. A prisão contou com a ajuda das câmeras de reconhecimento facial do programa Smart Sampa. Hoje, nossa equipe entrevistou com exclusividade o prefeito Ricardo Nunes, que comentou a prisão. Vamos acompanhar. Foi até um equipamento nosso, uma UPA, unidade de pronto atendimento, e as câmeras lá identificaram e foi feita a prisão. Você imagina, a gente não consegue mensurar o benefício. 923 foragidos tirados das ruas, indo para trás das grades. Quantos assaltos, estupros, homicídios deixaram de serem realizados? Latrocínios, porque são pessoas que estão no mundo do crime e da criminalidade. Quando você tira essas pessoas de altíssima periculosidade das ruas e coloca para trás das grades, você está protegendo a sociedade, né? Então, a tecnologia passou, basta passar nas câmeras, identificou, são pessoas perigosíssimas que estão saindo de circulação, indo para onde eles nunca deveriam sair, que é atrás das grades. O prefeito de São Paulo também falou sobre um projeto para a instalação de teleféricos como alternativa de transporte na cidade. A iniciativa teria um piloto na região de Brasilândia, na zona norte da capital. Desde 2022, a gente já vem discutindo essa possibilidade, porque naquela região específica da Brasilândia, onde a gente tem o Céu Paz, está ali o céu em mais ou menos 900 de altitude, e a parte mais baixa ali uns 750 de altitude. Então a ideia é que esses moradores da parte de cima, que tem uma dificuldade enorme de locomoção, porque a gente teria que colocar ali, sei lá, uma escada rolante ou um teleférico, né, para eles poderem fazer essa locomoção, tem se estudado essa possibilidade do teleférico. Ali a gente tem uma população de aproximadamente 40 mil pessoas e é muito peculiar, porque a grande maioria daquelas pessoas, elas transitam a pé. Então foi uma região que teve uma quantidade de pessoas morando muito grande, a gente não tem outras opções, então nesse caso específico, que requer uma questão de relevo, né, poder fazer a conexão para a mobilidade das pessoas que estão nessa parte de cima para a parte de baixo, e é assim que se usa teleférico. O prefeito também falou sobre uma possível candidatura ao governo do estado de São Paulo. É muito remota, porque eu tenho uma relação com o governador Tarcísio de muita proximidade, é um grande amigo, um grande parceiro, tem ajudado muito a Prefeitura de São Paulo. A minha expectativa é que o presidente Bolsonaro possa ser candidato a presidente e que o Tarcísio vá disputar a reeleição e terá em mim o maior cabo eleitoral dele para ele poder ser reconduzido ao governo do Estado. Caso isso não aconteça, nós estamos ainda em março de 2025, estou no 3º mês do meu mandato, a gente vai discutir isso lá para frente, no ano que vem. Todo mundo só pensa em 2026. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação, né, é medido entre metade de fevereiro e metade de março, ficou em 0,64% em março. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados registraram uma variação positiva, com destaque para o grupo alimentação e bebidas. Nos últimos 12 meses, o índice registra alta de 5,26%, ainda muito alto e acima do teto da meta, que é de 4,5%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reconheceu que o cenário econômico atual é incômodo. Apesar disso, ele reforçou o compromisso da instituição em controlar a alta dos preços. O que a gente tem tentado comunicar é que o Banco Central sabe que no curto prazo a gente vai conviver com uma inflação acima da meta e que os mecanismos de transmissão desse processo vão se dar nesta ordem que a gente tem comunicado, né? Ou seja, o Banco Central tem consciência que esse é um momento um pouco mais incômodo do ponto de vista de indicadores econômicos, que você vai estar com uma taxa de juros caminhando ali para um patamar elevado do ponto de vista de contração e ainda com uma inflação que vai estar rodando acima da meta e que a gente espera, dentro do cenário que está projetado ali, que isso vai começar a bater na atividade. Eu acho que a gente mostrou, acho que com clareza, que há um compromisso do Banco Central na persecução da meta.
A represa Billings completa hoje 100 anos. Criado inicialmente para gerar energia elétrica, o reservatório se transformou em um local de lazer e, sobretudo, meio de sobrevivência para muitas famílias da região metropolitana de São Paulo. Uma imensidão de água doce. O reservatório Billings se tornou o maior e mais importante da Grande São Paulo. Imagine 100 anos atrás alguém pensar, que foi o engenheiro Asa Billings, pensar em fazer barragens para poder encher uma área de 152 quilômetros quadrados. Foi uma coisa, assim, inovadora, porque era um momento que nós precisávamos de energia na região. As duas usinas do complexo Henry Born, que hoje fornecem energia para mais de 4 milhões de residências, só funcionam devido à criação do reservatório Billings. A usina Henry Born, ela foi fundamental na década de 1920, né, para a industrialização, né, o Parque Industrial de Cubatão, na região metropolitana, né, todo esse crescimento ele só foi possível devido aí à construção da usina Henry Born, né. Com uma capacidade de 995 milhões de metros cúbicos, a represa é responsável por 11% do abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo, atendendo cerca de 1,5 milhão de pessoas. Nós conseguimos conectar o reservatório Billings com o sistema Guarapiranga da Sabesp, fazer essa distribuição de água, consegue também distribuir aqui para a parte do Alto Tietê, Mogi, Suzano. E o mais importante, o sistema hidroenergético da EMAI, ele fornece parte da água também para a Baixada Santista. Então são cerca de 450 mil pessoas que se beneficiam dessa água. Nesse laboratório da Universidade de São Caetano do Sul, são feitas análises para o consumo. A nossa luta sempre é para que nós possamos ter mais áreas limpas do que áreas contaminadas. Nós temos um grande problema que é justamente a floração dessas algas aqui. São microalgas que tecnicamente nós chamamos de cianobactérias, tá? Então, veja que na superfície a gente pode visualizar como se fosse uma nata mesmo, que é o que você deve ter visto quando você fez a visita. E na parte de baixo nós temos uma água que aparentemente está limpa. São 100 anos de convivência, transformação, cuidados. E os desafios para os próximos 100 anos são grandes. Hoje o reservatório para mim é um símbolo de luta. Como é que nós vamos tratar esse reservatório? Porque pensa bem que, além de tudo isso, né, geração de energia, abastecimento público, nós temos pessoas que vivem desse reservatório. Nós temos o reservatório como um símbolo do quê? De vida, de produção, de possibilidade de lazer, de histórias das pessoas, né, que vivem ali. O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.